Bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Criminis. Hoje o tema da nossa conversa é femicídio. E connosco à conversa estarão Cátia Ponteira, Tiago Rolino. Cátia, que é criminóloga e investigadora do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR, o OMA, e o Tiago Rolino, investigador do SES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Obrigado a ambos por terem aceito o nosso convite. Obrigado. E para iniciar a nossa conversa, lanço já uma afirmação e até uma afirmação que tem alguns dados inseridos e se calhar até lanço o repto já aqui para a Cátia para nos falar um pouco sobre estes números. Portanto, sabemos muito bem que o femicídio é normalmente o culminar de um ciclo de violência e sabemos também que, segundo os dados do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR, desde 2004 já foram mortas 564 mulheres. Cátia. Obrigada, Ana. Obrigada, Marco. Muito obrigada pelo convite ao OMA e parabéns pelo projeto, que é, sem dúvida, excelente. Bom, exatamente, o femicídio é, então, o assassinato de mulheres por elas serem mulheres, no contexto diverso, não apenas exclusivo da violência doméstica, mas onde, de facto, o femicídio também ocorre. E, como dizias e muito bem, em muitas circunstâncias estes femicídios em contexto de intimidade, que existem em Portugal, são cometidos no final, no decorrer de um contínuo de violência doméstica que pode ocorrer meses, anos, décadas até, de um relacionamento íntimo. Mas eu também gostaria de dizer que o OMA não recolhe apenas dados dos femicídios. O Observatório de Mulheres Assassinadas recolhe dados das mulheres assassinadas intencionalmente em Portugal e, especialmente desde 2020, temos tido uma atenção mais redobrada para outro tipo de assassinatos também, mas claro que uma parte dos assassinatos são então os femicídios, que são crimes motivados pelo género, crimes que têm na sua gênese o facto destas pessoas serem mulheres. E há vários tipos de femicídios, entre os quais os femicídios íntimos, mas há também femicídios que decorrem de outras circunstâncias, de violência sexual, de situações de tráfico, de situações de criminalidade organizada, onde as mulheres também são usadas como armas de arremesso, muitas vezes para atingir determinados grupos, determinados gangues, por exemplo, e em que, de facto, muitas vezes estas mortes vão muito além de mortes. Portanto, um crime de femicídio é um crime muito diferente de um homicídio, porque um crime de femicídio tem aqui outras circunstâncias agregadas de violência, muitas vezes violência sexual prévia, muitas vezes de mutilação do cadáver, de espalhar ou colocar o cadáver em determinada posição mais visível para degradação do corpo feminino daquela pessoa que além de assassinada, ainda há este quase como se fosse um rematar, não é? É um matar e um rematar, porque há aqui de facto muitas outras circunstâncias além de uma simples morte, não é? E no fundo há uma distinção muito clara entre aquilo que é um homicídio, que é um crime único, que ocorre numa circunstância concreta de um conflito, com certeza, e um femicídio, que muitas vezes tem todo este historial de muitos outros crimes envolvidos, nomeadamente a violência doméstica, e que não é apenas um crime que ocorre numa data, não é? Que tem um historial no passado, digamos assim. Tiago, o femicídio tem aqui uma componente muito vincada de género. Queres falar-nos um pouco sobre isso? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa, que é bom estarmos a falar em direito e em género e misturar, porque parecem por vezes mundos que se afastam, mas têm tudo para caminhar lado a lado e só temos todas que beneficiar com isso. Sim, obviamente, como a Cátia, e depois cumprimentar-vos, peço desculpa ao Marco, à Ana e à Cátia, e é um prazer estar aqui convosco a conversar neste bocadinho. Obviamente, como disse a Cátia, o femicídio ou o feminicídio tem uma componente de género, que é porque ele está assente, todos os assassinatos das mulheres por parceiros íntimos ou conhecidos, e por outros homens, pela simples condição de serem mulheres, tem uma componente de género onde são um resultado da sociedade patriarcal onde vivemos. E as desigualdades de poder, que são as desigualdades de poder assentes, neste caso, no género, originam a que o género que tem poder
que é o masculino, tenha a perspectiva de que as mulheres lhes são sua pertença e que e que estão em posição de poder e que podem pôr e dispor das mulheres. E entre outras componentes também de género, como e que são traços da masculinidade hegemónica, como a falta de lidar bem com as emoções e com a rejeição propriamente dita, levam a que hajam estes comportamentos violentos que depois desembocam, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, no feminicídio ou no feminicídio. É engraçado que eu falo nos dois, porque há a origem da palavra é o femicide, em inglês, mas depois na tradução para os países que primeiro começaram a utilizar essa forma jurídica autónoma de assassinato, há uma discussão muito interessante sobre usar o femicídio ou o feminicídio, e que não é propriamente uma discussão linguística, mas sim de aplicação da própria lei e da origem do crime. Tiago, e porque falaste aqui das questões desta hegemonia do género masculino, perguntar-te-ia o que é que falta fazer para combater esta questão. Isto tem a ver com a educação, com o fator cultural. Sabemos que há toda uma tradição machista e patriarcal subjacente à sociedade, à construção da sociedade portuguesa, como a conhecemos, e à maior parte das sociedades, até se quisermos, mas questionava-te o que é que falta fazer. Isto tem a ver com a educação. O que é que nós podemos fazer com os nossos filhos, rapazes, para lhes demonstrar que o mundo já não é feito assim? Bem, tu deste a grande parte da resposta na tua pergunta, não é? Nós estamos todos inseridos num sistema patriarcal e capitalista, que é importante que digamos que ambos os conceitos estão intimamente interligados e que não sobrevivem um sem o outro, e que dão origem à forma como os géneros, e não vamos aqui manter-nos nesta binariedade de género homem-mulher, mas todas as entidades e expressões de género que existem, em que, da forma como somos todas socializadas, nos leva a estas desigualdades de poder. A violência está intimamente ligada ao poder, as desigualdades de género estão ligadas ao poder, e enquanto houver um género que esteja numa posição de poder em relação aos outros, vai haver sempre estas questões da violência de género, porque elas baseiam-se nestas desigualdades de poder. E para responder à tua pergunta a seguir, podemos ver o Conselho da Europa que quando define a violência de género, fala mesmo que esta violência, que tem impacto negativo na saúde física e psicológica e também no desenvolvimento, são resultado especificamente das desigualdades de poder com base no género, porque vai explorar as distinções e as expectativas entre homens e mulheres, mas também entre os próprios homens e as mulheres. E estas formas de violência de género são geralmente e normalmente motivadas ou sustentadas por estas normas rígidas sobre o que é ser homem e mulher. Dito isto, para não me alongar muito, uma boa notícia de ser, e os estudos feministas e os estudos sobre as mulheres dizem isso mesmo, uma boa notícia, digamos assim, com as aspas todas que isto implica, sobre estes comportamentos terem origem na forma como somos socializadas, é que não são imutáveis ou seja, não tiveram sempre as mesmas, estes estereótipos rígidos de género, estas relações de poder entre géneros não são as mesmas agora do que foram há não sei quantos anos, e também variam na situação geográfica do Sul para o Norte e vários outros países também e regiões. E a boa notícia é porque, aspas, outra vez, é que uma vez que não são mutáveis, também podem ser mudados a qualquer momento com muito esforço. E, portanto, a educação, sim, é um local e uma área onde nós temos que intervir, e desde cedo, desde a idade tenra, mas também
como é uma socialização, e é fácil nós falarmos aqui em pôr a culpa na sociedade e na forma como somos socializadas, quando temos que ver que a sociedade somos todos e todas nós. Portanto, começa por cada um e por cada uma de nós. Portanto, a educação mas também por mudarmos as nossas atitudes e comportamentos rígidos de género, que não podemos escapar das nossas caixinhas onde somos colocados. Eu não resisto a fazer aqui uma provocação, se calhar já de seguida aqui para a Cátia, que tem que ver com isto, que é, o que é que nós respondemos àquelas pessoas que nos dizem, então, mas em 2021 as mulheres estão plenamente empoderadas, porque nós temos taxas altíssimas de mulheres em determinadas profissões a que antes tinham acesso mais condicionado, até por força da lei. Designadamente até no direito, não é? Exatamente. Portanto, nas empresas, mas depois continuamos a assistir a assimetrias de género muito óbvias na questão do teto salarial, na dupla jornada, etc. Como é que nós respondemos a estas pessoas que combatem isto dizendo, bom, afinal, não há problemas com o empoderamento das mulheres porque elas estão aí e, portanto, esta questão não é exatamente de género, como bem sabemos que é, não é? Quando falamos em feminicídio, estamos a falar de um crime que tem tudo a ver com género. Muito obrigada pela provocação e pela questão, e quem me dera poder responder efetivamente, bom, está tudo tratado, não há mais nada a falar e estamos efetivamente numa situação igualitária. Ambiciono muito chegar a esse dia, embora, pronto, não tenho a certeza se serei eu, se serão já gerações futuras. Mas eu queria pegar aqui também um bocadinho naquilo que o Tiago dizia há bocadinho, com o qual eu concordo plenamente, que é a questão da violência de género não ser apenas um problema por exemplo, das mulheres, não é? Que às vezes há assim muito esta questão que a violência de género e as questões de género são lá uma coisa das feministas e que diz respeito às mulheres, mas há aqui algo que eu acho que é muito importante reiterar, que é todas estas questões de género, estas normas rígidas que o Tiago falava, não atingem apenas mulheres e não prejudicam apenas mulheres, prejudicam mulheres, meninas, homens, meninos e todas as outras pessoas, não é? Focando também aqui numa posição também de género não binário apenas. E, portanto, todos e todas, como sociedade, e todas as pessoas que fazem parte da sociedade, devem lutar para que estas questões sejam erradicadas. Para quê? Para atingirmos uma sociedade que seja plena em termos de direitos, que seja respeitadora de toda a gente e que não existam aqui estas relações de poder desiguais que levam muitas vezes a situações de violência. Agora, é claro, sim, que sabemos que algumas das situações de violência de género atingem desproporcionalmente mais mulheres. Mas também existe violência de género contra homens e rapazes e meninos, que não é menos importante, que é igualmente importante e que deve ser também erradicada. E fazemos, cada um de nós devia fazer o seu pedacinho para contribuir para esta erradicação, que é aquilo que dizias muito bem, que é a questão de todos termos um papel a contribuir, porque a sociedade parece uma coisa assim muito distante e que não nos diz respeito, mas efetivamente eu concordo plenamente com o Tiago que a sociedade somos todos e todas, e que há sempre espaço para fazermos a diferença no nosso pequeno mundo, que a longo prazo fará a diferença em termos de sociedade e em que possamos efetivamente erradicar o gender gap, a divisão, a questão das diferenças salariais, da violência de género e todas estas questões impactadas pelo género que temos vindo aqui a falar. Cátia, até essa questão que colocaste de que a violência não é só, a violência de género não é só contra as mulheres, parece-me essencial, porque quando nós, e bem sabem, aliás, que é um tema que me diz muito, mas quando vamos falar sobre violência doméstica, apresentar dados, falar sobre femicídio, a primeira pergunta que nos colocam é, então e os homens? Também há homens que sofrem de violência doméstica. Portanto, o que responder a essas pessoas, Tiago? Eu já estava aqui a querer responder à Cátia, estava a fazer um sinal, isto não vai ficar gravado nas nossas caras, mas é interessante esta dinâmica. Era exatamente isso que eu queria dizer. Há um ponto que é focal, que temos que dizer, que é também há homens que são vítimas de violência doméstica. E já para não falar, e vou retirar agora aqui a componente da violência doméstica, mas vou voltar já a ela, os homens na violência geral são as maiores vítimas e também são os maiores portadores de violência. Isto tem tudo a ver com os comportamentos de masculinidade hegemónica que levam à violência entre homens e entre eles, e portanto são as maiores vítimas numa violência em geral, e também os que mais morrem, e os também... ponto assente. Quanto à violência doméstica, a questão é precisamente essa, e tu disseste muito bem, Ana, é o mas, as pessoas focam-se no mas, porque normalmente utilizam
mas os homens também, logo para contrapor. E nós não nos devemos focar no mas no i. Os homens também são, e os homens também são. Mas depois os números dizem, e a Cátia sabe muito mais dos números que eu, apesar de eu também andar atento por causa das minhas funções de investigação, mas o que os números nos dizem é que sim, há homens que são, e também há homens que são vítimas de violência doméstica, mas o que nos temos que focar é nos agressores, nos perpetradores, porque a maioria também são os homens, ou seja, muitos dos homens que são vítimas de violência doméstica são-nos por outros homens em relações homoafetivas, e quando são por mulheres também temos que ver o porquê, porque a maioria dos homens que são vítimas de violência doméstica, ou seja, por parceira íntima, ou de uma relação, ou de uma ex-relação, normalmente são para se defenderem ou para defender os filhos e as filhas. Portanto, é óbvio que não podemos dizer, e temos que dizer que há homens vítimas de violência doméstica. Não pode ser como aquele contraponto do mas também há homens, não é? Mas focarmos no e também há homens e porquê que há. E quais são os agressores e porquê que quando são mulheres são elas as agressoras. E eu acho que isto é um ponto fulcral para analisarmos isto, porque depois passa para aquela desculpa das pessoas do racismo e das pessoas que são racializadas e dizem, eu até não sou racista porque até tenho um amigo ou uma amiga racializada. Vai exatamente na mesma onda esta resposta do mas os homens também. Não é o focar no mas é focar no i, os homens também. Sem dúvida. E o que nos dizem os dados concretamente sobre o feminicídio? Bom, os dados que o Observatório de Mulheres Assassinadas analisa têm por base as notícias dos jornais que vão saindo sobre estes assassinatos. E focando muito concretamente nos feminicídios, que são apenas uma parte dos dados que nós analisamos, e ainda mais concretamente no tema que aqui falamos hoje mais afincadamente, que é os feminicídios em contexto de intimidade, portanto, por parte de parceiros íntimos e atuais ou passados, os dados são muito úteis numa perspectiva em que nós já temos a história toda, não é? Nós já temos um culminar de violência, que culminou num assassinato intencional destas vítimas, mas conseguimos olhar para trás e perceber o historial, e isso são dados muito úteis porque nos mostram todas as oportunidades que foram perdidas de intervenção, não é? E então, quando temos dados que temos do ano passado e de anos anteriores, em que mais de metade dos feminicídios existia efetivamente violência doméstica prévia conhecida, em que alguns destes eram inclusivamente casos conhecidos pela própria polícia, não é? Isto dá-nos indicação de que há espaço para melhoria, há espaço para prevenção e para intervenção atempada, porque estes casos não são situações que ocorreram num momento, são situações que vêm de anos de violência, não é? Quando temos informação nestes casos de feminicídios que já existiam ameaças de morte, inclusivamente tentativas de assassinato anteriores, temos espaço de intervenção. Temos de valorizar estas ameaças, de ouvir a vítima, de respeitar e levar a sério estes fatores de risco, que estão mais do que estudados na investigação, como fatores de risco que de facto devem ser valorizados, não é? E quando se faz uma avaliação de risco, deve-se valorizar aquilo que a vítima diz. E fazer uma avaliação de risco não é apenas atribuir uma escala de risco baixo, moderado e elevado, é muito mais do que isto. Tem de haver ações subsequentes a esta avaliação que efetivamente permitam manter a vítima a salvo o mais tempo possível, e muitas vezes isto passa pelo afastamento da pessoa agressora, não é? Que devíamos partir também muito por aqui. Portanto, quando temos todos estes dados, quando temos mulheres que são assassinadas, como é o caso do ano passado, pelo menos um caso em que a pessoa, o feminicida, a pessoa agressora, já tinha sido inclusivamente condenado com uma pena de prisão por violência doméstica suspensa, quando ocorre um feminicídio após isto, nós devíamos envergonhar-nos, porque não conseguimos agir atempadamente nesta situação e em muitas outras. E, portanto, acho que os dados nos dizem muito nesta perspectiva do que pode ser feito mais, o que pode ser melhorado, não é? Eu queria colocar uma questão aos dois, não sei quem quer responder, mas aproveitando o que a Cátia acabou de dizer, de muitas vezes termos já, muitas vezes não a maioria, arriscaria até
a dizer, termos já informações de ameaças de morte, de denúncias à polícia. O que é que está a falhar? Porque é que nós, ainda assim, continuamos a ter números tão elevados de femicídios em Portugal, independentemente do trabalho que tem sido desenvolvido nas escolas, ações de sensibilização, mesmo a Secretaria de Estado tem estado a fazer um trabalho excelente na promoção da literacia, permitam-me usar este termo, literacia para a não violência. O que é que está a falhar? Porque, de facto, nós continuamos a ter dados muitíssimo altos de femicídio, de violência doméstica também. Portanto, eu acho que esta é a grande questão que se impõe. O que é que está, de facto, a falhar? Porque é que nós não conseguimos baixar estes números? Bom, essa é uma pergunta um bocadinho complexa, bastante complexa, não é? Se soubéssemos, se fosse apenas uma coisa a falhar, seria fácil a intervenção, mas infelizmente o que falha é que muitas vezes não há uma compreensão deste fenómeno da violência doméstica com a gravidade e a seriedade que deve ser encarado, não é? Vemos por notícias recentes que a violência doméstica muitas vezes é desvalorizada, ou porque não foi grave o suficiente, ou porque não teve intensidade suficiente, ou porque é digamos que encaminhada para uma ofensa à integridade simples ou não, e muitas vezes não se encara a problemática da violência de género, da violência doméstica, com aquilo que falávamos há bocadinho, que tem na base relações de poder que são desiguais, uma falta de respeito pela outra parte, uma falta de, efetivamente, de respeito pelos direitos humanos, e que tudo isto, a longo prazo, digamos que debate e culmina com a promoção para os direitos humanos, com a prevenção que falávamos há um bocadinho, não é? Que é fundamental, que ocorra e que ocorre cada vez mais cedo, como dizia também Tiago há pouco, e que de facto tenha havido um investimento nesse sentido, e é fundamental a longo prazo. Agora, também é preciso, a médio e curto prazo, investir na formação dos profissionais que lidam em primeira linha e com esta problemática, e de todos os profissionais, quer ao nível das escolas, ao nível da saúde, ao nível, claro, da justiça, obviamente, que acabam por promover decisões que funcionam também como exemplo para a sociedade, não é? Que pode ajudar à prevenção nesse sentido e que é, de facto, fundamental para que, a médio prazo, o mais rapidamente possível, consigamos erradicar estas formas de violência que deixam crianças órfãs, inclusivamente, e que é preciso criar respostas para estas crianças também. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer, apesar de ser visível, claro, o esforço e alguns resultados de bons esforços que têm sido feitos nos últimos anos. Tiago, o que é que tem falhado no sistema de justiça, sobretudo? Eu acho que, e vou voltar à mesma tecla, a grande questão é estarmos ainda todas inseridas no sistema patriarcal, que tem essas... em que há prevalência do género masculino numa posição de poder sobre todos os outros. Partindo dessa premissa que é basilar, nós vemos em todos os componentes porque é que as coisas falham. Pela desvalorização da vítima, porque é mulher, pela falta de preparação, como dizia a Cátia, de todos os intervenientes, não só na justiça, mas também no apoio, em que, mais uma vez, vão desvalorizar a vítima, e depois as vítimas não fazem queixa porque têm que passar pela vitimização secundária, terciária, porque vai-se atacar, quando se quer defender um perpetrador de violência, vai-se atacar a vítima, vai-se pôr em causa o seu comportamento, ou a sua roupa, ou onde estava, e é por causa disso tudo, porque as mulheres, para já, ainda temos aquela ideia mais uma vez, que deriva da masculinidade hegemónica, de que os homens estão sempre preparados para o sexo e têm que o ter a qualquer preço, e que os homens todos gostam e são malucos por sexo, e que as mulheres fomos todos ensinados e todas ensinadas, desde as redes sociais, desde os filmes antigamente, que a mulher, quando diz um não, é porque quer dizer um sim, então tem que se esforçar. E tudo isso nos leva a que haja uma desvalorização do papel da mulher e a culpa seja sempre das vítimas. A partir daí, é muito difícil para uma mulher
fazer uma denúncia e levar uma denúncia até ao fim. E mesmo quando ela chega até à condenação, como dizia a Cátia muito bem, há sempre uma visão da justiça de desvalorizar a pena que deve ser atribuída ao perpetrador. Eu não sou defensor do aumento de penas por si só, nem de não suspendermos as penas por si só. Eu acho é que se deve fazer análises casuísticas muito mais sustentadas e sustentáveis e com esta visão de género, porque não é pelo simples facto de haver uma pena, e estamos aqui os juristas e criminalistas, não é pelo simples facto do aumento de pena que se vai resolver o problema na sua gênese. Temos é que realmente resolver o problema na sua gênese. E em todos os campos que intervêm nas questões de violência, e especificamente na violência doméstica, e a justiça, sim, é preciso. Mas se dermos formação aos juízes, neste caso específico, ou aos advogados e advogadas, às juízas e aos juízes, se for só essa formação, não vão retirar anos e anos de cursos das faculdades de Direito, em que a perspectiva é sempre uma perspectiva patriarcal. E em todos os campos, se nós virmos que nós temos em Direito, em Criminologia, nós estudamos por códigos que tiveram a sua origem em 1900 e troca ao passo, ou em 1800 e troca ao passo, e mesmo a ciência, as chamadas ciências exatas, não nos podemos esquecer que foram escritas de homens para homens, e como o Direito, como a ciência social, e em todas. Portanto, é preciso mudar as coisas na sua gênese e fazer uma transformação completa até dos cursos de Direito, de Criminologia, de apoio psicossocial, de Psicologia, todos, para dar a perspectiva não patriarcal disso. E isso dá um trabalho enorme, como dizia a Cátia. Claro. Eu não aguento não perguntar, não vos lançar esta questão, porque bem sabemos o caso que foi divulgado na semana passada, de uma sentença, enfim, bastante controversa, e que foi decretada por uma juíza. E então, se vocês estiveram atentos aos comentários, às redes sociais, enfim, a todas as plataformas digitais, aquilo que, claro, toda a gente havia uma indignação profunda, e bem, mas a grande questão é, ainda por cima foi decretada por uma mulher, e isto vai muito ao encontro daquilo que o Tiago estava a dizer, que nós estamos socializados e socializadas no mesmo contexto, certo? Portanto, ainda assim não nos parece tão estranho ter sido uma mulher a decretar, uma vez que ela também foi socializada neste contexto. Concordam com esta visão? Tiago, podemos começar por ti. Não, concordo. Para já é óbvio que depois há todas as componentes de atacar a mulher precisamente por uma sentença que quase a certeza, não dou a certeza, não há certeza absolutas, que um juiz homem também o daria. Eu acho que há uma falha técnica gravíssima e gritante nesta sentença, mas isso é a minha análise de jurista e já não lido há algum tempo com sentenças, e não ali numa perspectiva muito jurídica, ali é mais noutra perspectiva, mas acho que é uma falha técnica e que poderia ter sido dada por um juiz. Portanto, a primeira é que foi outra vez atacada uma mulher, e mais atacada por ser uma mulher a dar. E depois é obviamente que a forma de socializar e as caixinhas da masculinidade e da feminilidade estão presentes em todas e todas nós. Portanto, e como o género masculino, e como há uma posição de poder do género masculino e dos homens no sistema patriarcal em que estamos, obviamente que as mulheres também são afetadas por eles e também veem o mundo nessa perspectiva, com esses óculos. E, portanto, eu volto a dizer o que eu digo, é preciso uma reformulação muito, muito profunda nos cursos universitários, nas escolas, nas famílias, trabalhar com famílias, trabalhar em educação formal e não formal, e connosco próprias, porque só assim é que podemos, porque só nos desconstruindo também, porque eu digo sempre isto, eu trabalho nestas questões da igualdade de género,
Mas eu sou homem, cis, hetero, branco, estou numa posição de poder quase no topo da pirâmide e tenho os meus comportamentos que são muitas vezes típicos da masculinidade hegemónica, que eu tento combatê-los todos os dias e tento desconstruir-me. Portanto, é um trabalho que também temos que começar a fazer individual. Sem dúvida. Eu concordo totalmente. E queria só dizer que, efetivamente, aqui o problema, a tónica da situação, não deveria ser se a pessoa que julgou o caso é mulher ou homem, não é? Porque seria errado fosse mulher ou fosse homem, mas dizer aqui também que, efetivamente, as questões da violência de género claramente não são só um problema das mulheres que atinge todas as mulheres e que não atinge os homens, não é? E que também as mulheres são socializadas, toda a gente é socializada nesta sociedade patriarcal, capitalista, que acaba por influenciar um bocadinho as nossas decisões também. E também as mulheres, quando começam a integrar determinados cargos, como é o caso da magistratura, também por vezes têm uma necessidade de contrapor algumas das características que seriam expectáveis dos papéis sociais de mulheres, serem mais duras, mais fortes, mais duronas, para corresponder à posição que era altamente masculinizada, e também pode ter aqui um pouco a ver com isso. E queria só dizer também que, em relação a estas matérias, e como falávamos aqui do que é que falta fazer, que é fundamental visibilizar, falar sobre isto, nomear. Estamos a falar de violência de género, estamos a falar de feminicídio. É importante nomear para que se perceba a motivação que está por trás. Que não é um crime que ocorre do nada, não é? Que é um crime que tem efetivamente questões de género, e esta visibilização é fundamental para a sua prevenção, não é? E também para mostrar à sociedade que estes crimes não são aceitáveis atualmente, não é? E foi aquilo um bocadinho que falhou nesta decisão, que acaba por quebrar aqui algumas das pedras que vão sendo construídas num sentido de uma sociedade mais igualitária e de tolerância zero à violência doméstica e ao femicídio, naturalmente, que por vezes ficam aqui um bocadinho fragilizado com algumas decisões, com algumas situações, mas que também estamos em crer que muito boas decisões têm sido tomadas, muitas situações de violência doméstica são resolvidas num sentido de empoderamento da vítima e de restabelecimento da sua vida após a situação, e para isso é fundamental que continue a funcionar esta rede de apoio às vítimas e que as vítimas continuem a acreditar que é possível sair das relações de violência e retomar com a normalidade possível as suas vidas posteriormente a isto. Posso só... Desculpa, Marco. Força. Posso reforçar ali uma ideia que é muito importante, que achei que tem uma componente de género muito, muito curiosa e que é muito... E que nos leva sempre a pensar e a refletir e a estudar mais sobre ela, que é precisamente quando as mulheres alcançam posições de topo ou posições de poder e que estavam, muitas delas, quase todas, sempre masculinizadas, mas tendem a ter comportamentos masculinos para serem mais aceitos. Ou seja, isto é um dos problemas da igualdade, é que nós não queremos que a igualdade, que o contrário da igualdade seja a diferença, porque somos todos e todas diferentes, não é? Mas quando as mulheres tendem a ter uma posição de topo que é raro ainda, para serem bem aceitos pelos seus pares, que são na maioria masculinos, tendem a tomar uma posição masculinizada e a ter os comportamentos da masculinidade hegemónica, porque é assim que a sociedade as aceita melhor. É como, por exemplo, quando nós damos exemplos aos jovens e às crianças de quando um rapaz tem um comportamento que não é esperado dos homens e é mais esperado das mulheres, que lhe chamam menina, ou corres com uma menina, joga futebol com uma menina, e por outro lado, uma menina, quando não tem um comportamento que é esperado de uma menina, mas sim de um rapaz, chamam-lhe Maria Rapaz. Isso é aceito. Mas depois, uma Maria Rapaz é muito mais aceite pelos seus pares, tanto pelas meninas como pelos meninos, do que um menino que não sabe jogar futebol ou que não sabe correr e que joga futebol como uma menina. Portanto, até aí o facto da feminilidade estar ligada aos homens os desvaloriza, e por outro lado, uma menina que tem comportamentos que não são esperados das raparigas, mas sim dos rapazes, e são Marias Rapazes, as valoriza pelos seus pares. Até aí está presente nestas pequenas coisas do dia-a-dia com os jovens e com as jovens, está presente o quão o género masculino se sobrepõe a todos os outros géneros.
Até porque tendem exatamente a assumir esses comportamentos, porque até numa perspectiva de atingir o poder no lugar, poder, estatuto, não é? Poder enquanto estatuto. Sim, e a igualdade, só para terminar, porque a minha ideia começou aí, depois derivou para outra. A ideia de igualdade principal é as mulheres alcançarem as igualdades com os homens, sendo mulheres, não é? Sendo mais próximas dos comportamentos masculinizados. E isso é que é importante, uma mulher ser, pela sua condição de mulher, ser igual ao homem, não é? Porque agora se transformou num homem, e isso era uma das críticas que fazia às sufragistas, às primeiras sufragistas, e aquelas pelos movimentos feministas, não pelos homens. Os homens criticavam por tudo, mas uma das críticas que os movimentos feministas fizeram posteriormente às sufragistas era aquelas imagens e aquelas gravuras de mulheres a terem comportamentos de homens, ou seja, queriam a valorização não por serem mulheres, mas por estarem com comportamentos mais parecidos com os homens. Muito obrigado a ambos por estes aproximadamente 40 minutos de conversa. Chegamos ao fim, quase como no início, está tudo por fazer, ou ainda muito por fazer. Efetivamente, continuamos a viver numa sociedade organizada à luz do bonus pater familias, e enquanto assim for, muito é feito à imagem de uma construção social patriarcal que efetivamente depois acaba por redundar em muito daquilo que aqui falamos. Ficam os nossos agradecimentos, um convite a continuarmos estas conversas neste ou noutros fóruns. Obrigado a ambos por terem vindo ao Criminis, e a quem nos ouve, vamos deixar todas as informações, os links dos projetos também aqui mencionados, algumas referências vão ficar nas legendas do podcast, nas plataformas que já são conhecidas, e convidamos a todas as pessoas que nos ouvem a deixar-nos o vosso feedback. Podem sempre acompanhar através da página oficial, mas também deixar-nos mensagens, comentários, para que possamos vir sempre a melhorar os temas e as conversas aqui no nosso Criminis. Quanto a mim, até ao próximo episódio. Obrigada mais uma vez a ambos, e esperamos que possam então rever este e todos os outros episódios da primeira e segunda temporada, esta segunda temporada que já vai no 4º episódio, porque estão obviamente disponíveis em todas as plataformas SoundCloud, Spotify, criminis.pt e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada, Kátia, e até ao próximo episódio. Obrigado, foi um gosto. Obrigada.